Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da TV Foto Bruna. Que alegria estarmos aqui com vocês mais uma vez. Toda semana fazemos uma entrevista com uma pessoa diferente, um convidado diferente. E graças a Deus, todas as pessoas que a gente convida está vindo com a gente fazer a live, vem com a maior alegria. Queria agradecer a todos mesmo de coração, pela audiência que tem conosco, né? A confiança de qual vocês têm para com a gente, comigo e pelo Foto Bruna do Gilmar. Muito obrigado. E hoje estamos aqui nada mais nada menos com o Carlos Rogério Frangiotti, o Carlos da banda, que hoje irá nos contar de tudo o que é uma banda, o que faz uma banda, como você pode frequentar uma banda. Ele vai contar a sua história, ele que é maestro, ele vai contar a sua história pra gente. Vai ser uma alegria estar com ele aqui hoje. Carlos, boa noite. Seja bem-vindo, muito obrigado por você ter recebido o nosso convite e o mais importante, você ter aceitado. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a vocês, boa noite a todos. Para mim é um prazer, né, enorme bater esse papo e contar um pouco da história, né? História da banda, como funciona, como começou. Enfim, para mim é maravilhoso isso. E cada vez mais divulgar a banda e divulgar esse mundo de música que é maravilhoso. Perfeito. Então estou muito feliz de estar aqui e agradeço vocês também, né, por dar essa oportunidade pra gente. Perfeitamente. Então vamos lá, Então nós vamos fazer como toda entrevista, a gente começa lá de trás, né? Você nasceu aonde, querido? Bom, eu nasci na cidade de Pacaembu, estado de São Paulo, aqui pertinho, né? Ali eu morei ali até uns 5 anos de idade, mais ou menos. E aí nós mudamos para Dracena. Meu pai era caminhoneiro na época, né? E aí, frente a algumas situações, a gente acabou mudando para Dracena para morar na roça, para cuidar de um sítio de um tio nosso, né? E lá em Dracena eu morei ali até completar uns 12 anos, por aí 11, 12 anos. E aí depois de Dracena eu fui para a cidade de Ouro Verde, conhecida, né, aqui na nossa região como a capital regional da música, né, do estudo de música, Ouro Verde. Lá você chegou com o quê? Com 13 anos de idade, em 94, né? Sim. E aí lá em Ouro Verde nós mudamos para a cidade, né? Nós adquirimos uns terrenos na época lá. O terreno naquela época era muito barato. Sim. Lá em Ouro Verde, você adquiria os terrenos lá, eram muito grandes. Eles tinham... O terreno era 15 por 45, 15 por 30, sim. 15 por 45. E nós tínhamos uma Belina 76 naquela época. Meu pai vendeu a Belina e trocou em 4 terrenos. Puxa vida. 4 terrenos, então deu um quarto de um quarteirão mais ou menos. E nesse terreno todo a gente montou uma horta para vender, né? Verduras, entregar no mercado. E aí fui crescendo ali. Né, ali com 13, 14 anos. Esse trabalho a gente já fazia em Dracena antes, né? Certo. Nós éramos feirantes e sempre trabalhando. E lá, né, em Dracena, eu tive o primeiro contato, né, com uma banda, né, com uma música, né? Aí você chegou, vamos lá, foi o primeiro contato seu com a banda. Como foi? Você viu uma banda passar na rua, mais ou menos por aí, não? Então fala pra mim, então vamos contar aí. Foi, eu acho que aí alguns alunos que já foram alunos nossos ou pessoas de banda vão entender isso daí, eles vão ver que o que aconteceu comigo, acontece com hoje, até hoje acontece, né? Foi mais ou menos assim. Eu sempre tive interesse de música. Pela música. Certo. Sempre teve a vocação, sempre, né? Sempre. Quando eu tinha, né, quando eu ainda morava em Pacaembu, eu já cantava como criança. E aí lá em Dracena, ainda como criança também, meu pai me deu uma flauta daquelas de brinquedo, antigamente você comprava. Sim. E nessa flauta e tinha um papelzinho e vinha o nome das músicas. E aí ali, né, muito no intuitivo ali, eu aprendi a tocar flauta doce. Sozinho, aí eu tocava Parabéns a Você, Marcha Soldado e tal. Porque ela já era pra você, tipo, você aprender. Sim, né, era muito facinho, era só soprar, pôr os dedos na posição, ali cada posiçãozinha era uma nota e ir embora. Mas ali tudo muito na criança ali, muito no lúdico, né? Quando eu estava um dia na escola, eu estudava eu morava ainda no sítio, lá em Dracena, né? Seus pais feirantes, você morava em Dracena? Morava em Dracena no sítio. Seguindo essa vida. Seguindo essa vida. Aí, um dia eu estava na escola, eu estudava à tarde, porque o ônibus só buscava, né, pro período da tarde, e me passou um senhor. Um senhor na escola, né, estudava na escola pública, ele falou assim, ó, nós estamos montando uma banda aqui em Dracena, uma banda marcial, e eu estou convidando vocês para fazer aula.
E aí eu fiquei, mas que bexiga que é isso? Banda marcial? Nunca ouvi falar nisso, não sei o que é. Não tinha esse conhecimento. Porque Pacaembu não tinha banda, eu tinha ido para Dracena não tinha. Tava montando. E foi aonde que aí eu cheguei em casa, falei pro meu pai ficou meio assim, falou, olha filho, vai lá ver como que é o negócio. Meu pai, muito rígido, mas ele confiava muito nos filhos. Então falou assim, não, você faz o que você quiser, não sendo no horário de trabalho, não sendo no horário de escola, fique à vontade. E os ensaios da banda começaram. Só que eles eram à noite. Então, e eu estudava à tarde, e eu morava no sítio. Você já viu o problema? Então eu ia para casa com um ônibus, era tempo de eu descer, sair correndo, entregar, colocar meu material, comia alguma coisinha, voltava com o ônibus, que ainda tinha um ônibus noturno, e aí eu estudava das 7 até as 9, 9h30 da noite e aguardava o ônibus 11 horas da noite para ir embora para casa. Isso, criança. Olha como que eram as coisas naquela época. E meu pai, ele achava que não ia dar certo. Meu pai achava que, isso aí não é... Logo ele desiste. E nessa história mudamos para Ouro Verde. E aí lá em Ouro Verde, perto da minha casa, nós estamos lá montando as coisas aí nesses terrenos que a gente comprou, uns 2 quarteirões mais ou menos, eu escuto um som do nada, fala, mas peraí, isso é uma banda marcial. Aí eu fiquei doido, aí o bichinho da banda mexeu, né? Porque eu já tinha começado os estudos na outra banda, tocando trombone. Aí eu perdi a banda, mas enfim, era molecote, falei, vamos pra frente, a vida é muito grande pela frente, né? E aí, ouvi. E naquela época, você sabe muito bem que a gente trabalhava desde muito cedo. Isso. Né? Com 7, 8 anos você já estava trabalhando. Já. E eu com 13 anos, em 94, eu já trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E aí quando eu mudei para Ouro Verde, meu pai já me matriculou à noite, se não me engano, na 7ª série. Naquela época tinha 5ª, 6ª, 7ª, tudo à noite, noturno para quem trabalhava. E aí a banda ensaiava, aí eu conversei com meu pai, pai, deixa eu continuar, estudando a banda. Meu pai falou assim, tudo bem, só que é o seguinte, o ensaio da banda é 5 horas da tarde, você se vira, só que 5 horas termina o teu trabalho, então no seu horário de almoço, você não faz, você só almoça, volta a trabalhar, sai umas 4, 4h30, toma banho e vai pra sua casa, da banda direto pra escola. Aí foi, aí eu fui lá, cheguei, entrei, a primeira pessoa que eu vi foi o Ney, o Ney, o pessoal conhece, depois a gente vai contar um pouquinho da história do Ney aqui, quando começou a banda. Aí eu cheguei no Ney e falei, eu quero entrar na banda. O Ney, mas você sabe tocar? Eu falei, sim, já sei tocar esse instrumento aí, que era o trombone. Não era nem o trombone de vara, era o trombone de pisto. Aí o Ney falou, duvido que você toca. Eu falei, não, dá esse negócio aí pra mim. Aí catei o instrumento meio torto lá. Dessa maneira mesmo. Aí foi, aí toquei todas as notas, aí o Ney olhou assim pra mim e falou, não, pode entrar pra banda. E ali foi, E aí fui estudando na banda de Ouro Verde, fazer esse negócio. O que a criançada de hoje não sabe disso ainda, que tinha essa troca. Para você conseguir fazer alguma coisa, você tinha que dar algo em troca. E meu pai sempre, muito rígido, mas meu pai muito honesto, muito trabalhador, então ensinou a gente a isso, Então você tinha que ir lá. Você quer estudar na banda? Quero, pai. Então você trabalha primeiro, resolve suas coisas, faz suas coisas da escola. Seja bom aluno, seja um bom filho, depois você vai pra banda. E aí nessa história, aí eu conheci o Ney, conheci o professor Valtinho de Bernardes, falecido. Certo. E aí começa a minha história mesmo assim, com vontade mesmo na banda marcial de Ouro Verde, que ela foi uma banda muito famosa na época, E tocava quase todo final de semana, tinha apresentações na região inteira, tocou até pro Ayrton Senna, tocava pros governadores da época, verdade, no Palácio do Bandeirantes. Só, rapaz, a gente recebia os convites, pra gente tocar no Palácio do Bandeirantes, a gente vinha ônibus, buscava a gente, ia pra São Paulo, tocava, aí lá tinha toda a preparação, tudo. Então, assim, a banda de Ouro Verde era muito conhecida. Tocamos também diversas vezes, até fora do país, no Paraguai, na Argentina. Então, era bem conceituada a banda naquela época. Então, ali eu cresci, E aí você ficou quanto tempo lá morando e depois... Aí você cresceu lá... Sim, cresci lá em Ouro Verde, ali nos meus 13 anos. E aí começa a briga. Porque aí teve uma briga, Porque aí tinha, até hoje meu pai fala isso, Diz que meu pai conta a história que ele reclamava pro meu finado vô, Certo.
e falava pro meu finado do avô que ele não aguentava mais que eu estudava música, que ele não queria que eu, né, que ele queria que eu continuasse o serviço dele, que eu sou caçula, né, de filho de 4 filhos, né? Então tem a minha irmã mais velha, tem mais 2 irmãos e eu era o caçula. Então ele acreditava que eu ia dar continuidade no trabalho dele, né, e auxiliar ele em casa e tudo mais. E aí meu avô falava para ele, não, logo ele desiste. Ele desiste. Só que era uma coisa muito forte. Então assim, falava muito mais forte, era uma coisa muito intuitiva. Então era uma coisa assim como, eu não falo nem que era dom, mas era um chamado mesmo, né? E ali na banda de Ouro Verde foi onde eu comecei. Aí com 14 anos eu toquei meu primeiro carnaval já, então foi tudo muito precoce pra mim, sabe? Tudo foi acontecendo muito rápido. Muito rápido. Então ali com 14 anos eu já tava tocando meu primeiro carnaval, ganhando meu cachê, né? E aí, como eu falo, que entrou a briga dentro de casa, porque meu pai queria que eu trabalhasse lá na horta. E eu não queria mais aquilo. Eu queria trabalhar com a música. Eu queria ser professor. Não queria nem ser tanto músico, sabe? Eu queria tocar com as bandas, mas eu queria ensinar. Era isso que eu queria. São dois dons. São dons diferentes. Então eu não queria ser um músico de viajar o mundo afora. Entendi. Eu não queria ser aquele músico que quero entrar na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ou ir para os Estados Unidos, ir para a Europa como músico. Eu não tinha essa pretensão. Eu queria ser de banda. Ponto, acabou. Minha paixão era banda marcial. E aquilo ali que me consumia, né? Então, o professor Walter, que era de Bernardes, o pessoal de Bernardes aqui da região conhece ele como professor Valtinho, finado Valtinho, né? Irmão do Wagner, que era bancário, né? Funcionário do Santander, do Banespa na época, né? E o seu Walter era professor de música lá em Ouro Verde, mas ele era daqui de Bernardes. E era professor de arte na escola estadual. O professor Walter muito rígido, né? Ele era uma pessoa militar, né? Então ele tinha um militarismo ali, então ele era tudo nele, era na questão muito rígida, na disciplina total. Então aquilo me fascinava. Aquilo eu achava muito bonito, porque ele tinha uma filosofia de ensinar, um jeito de ensinar para a vida, não era só para a música. Ensinava para a vida, a como ser uma pessoa direita, uma pessoa de responsabilidade, né? Ele sempre falava, você tem que ser exemplo, você tem que dar exemplo para os outros. E nisso me deixava com os olhos brilhando assim. E aí... Na verdade, você começou a se espelhar nele. Comecei a me espelhar nele. Ele era o nosso maestro e também ele era uma pessoa que educava mesmo. Ele era, né? Ele era paizão, né? Era um paizão. Então, que acontecia? O seu Walter, ele montou, como a banda de Ouro Verde fez muito sucesso, as outras prefeituras começou a convidar ele para montar bandas lá na região. E aí começou a faltar o quê? Profissional para trabalhar. E aí ele começou, como eu me destaquei um pouco, eu tocava trombone, né? Me destaquei um pouco. Então ele falou, olha, num dia lá ele me convidou, na verdade o Ney, da banda, que era muito parceiro dele. O Ney hoje mora em Bernardes, mas era de Ouro Verde também. Muito parceiro dele, o Ney me chamou para tocar numa outra banda. Falou assim, ô Carlos, além da banda de Ouro Verde, eu queria que você tocasse da banda de São João do Pau-d'Arco, que é uma cidadezinha pequenininha de 2.000 e poucos habitantes. Vamos tocar com a gente lá? Eu falei, vamos, opa, é agora. Aí que o trem foi, né? Meu pai não queria. Meu pai não quis, eu falei, se o senhor não quiser, não tem problema, eu vou mesmo assim. Por quê? Do mesmo jeito que o meu pai, ele era muito rígido com a gente, mas ele ensinou a gente a ser autônomo. Então, nessa idade, eu já trabalhava, eu tinha o meu dinheiro, então eu comprava a minha roupa. Você já não passou a depender dele mais. Exatamente, morava com eles, ajudava em casa, mas ele sempre falava, se você quiser comprar uma calça, então você trabalha e compra a calça, porque agora você já é, né, uma pessoa que tem que se sustentar. Sim. Então, e foi assim. E aí eu comecei a tocar lá na banda de São João do Pau-d'Arco. E aí ele começou a virar a cara pra mim. Olha só. Ele falou, ele não gostou da história, porque aí ele viu que começou a ficar sério. Aí foi quando o seu Walter chegou um dia. Aquela esperancinha de se desistir já tinha acabado. Já tinha acabado. E aí foi na onde o seu Walter chegou pra mim e falou assim, ó, vamos montar uma turma nova de alunos novos aqui na banda de Ouro Verde. Isso eu tinha 15 anos de idade. Olha só. 15 anos. Ele falou assim, e Carlos, eu quero que você seja o professor dessa turma.
eu quero que você seja o professor dessa turma. Aí foi eu e um outro professor, outro menino que tinha entrado mais ou menos na época que eu, tem a mesma idade que eu, que é o Silvio Marcucci. Isso com Silvinho, 15 anos. Nós dois com 15 anos. Ele falou assim pra mim, ó, naquela época, né, além da banda principal, tinha a banda Mirim, que a gente chamava, que era da meninada que tava começando. Sim. Aí ele chegou pra mim e pro Silvinho e falou assim, ó, eu quero que vocês dois montem a banda Mirim. Carlos vai ficar responsável pela percussão e Silvinho vai ficar responsável pelo ensino de sopro. Só que percussão não era a minha praia, porque eu tocava trombone. Eu nunca tinha tocado percussão. Aí eu falei, não, é claro. Vou perder uma oportunidade Mas dessa. claro, oxê. E aí ele falou assim pra mim, ó, o primeiro salário de vocês vai ser R$30 por mês. R$30. Mas era pouquinho, era pra trabalhar 3, 4 horas na semana no máximo, mas aquilo era a mesma coisa que fosse R$50 mil pra nós hoje. Então, eu e o Silvinho abraçamos aquilo lá com força, né? E vamos embora, vamos pra cima. E nisso a gente conseguiu colocar 30 alunos naquela banda Mirim. 2 moleque, ensinando moleque. E formamos a banda Mirim. E aí essa banda Mirim, ela serviu para restabelecer a banda de Ouro Verde, que tinha tido uma queda de músicos. Por conta da idade, o pessoal vai ficando velho, vai saindo. E aí a gente supriu isso daí. Aí foi receita de bolo, né? Aí aquilo lá funcionando, o seu Walter, Ney, já falou, não, vamos levar essa molecada para ajudar nas outras cidades. E aí foi onde eu cheguei no meu pai e falei, ó, eu fui chamado para trabalhar e eu vou trabalhar. Não é, não tô pedindo, tô informando. E aí nessa história, meu pai, contra a vontade dele, falou, não, mas se você quer isso, quero. Tudo bem, então vai. E fui. Aí ganhei o mundo. Aí trabalhei. Isso aí já era em 97. Eu já com 16 anos. E aí eu assumi uma boa parte, assim, da equipe, né, de trabalho, junto com outros colegas nossos. Nós éramos em 15 pessoas ao todo na época, era muita gente. Então todo esse pessoal que você vê falar de banda marcial aqui na região, se não passou pela mão do seu Walter, pelo menos é fruto de pessoas que estudaram com o seu Walter, com o seu Valtinho. Com o seu Valtinho, com o Ney. Na época tinha outro também que era o Nel, mas ele faleceu também, Manuel. E então a gente, né, foi criando. E a minha vontade era ser maestro. E eu queria ter uma banda pra mim. Essa era a vontade. Só que naquela época, era muito assim, simples o jeito de ensinar, né? Então era muito mais fácil. Então assim, era tudo muito mais simples. As pessoas também tinham mais disponibilidade. Você poderia ensaiar de pé por 2 horas que ninguém reclamava. Todo mundo tinha. Então, todo mundo podia marchar, né? Quantas vezes, né? Passava marchando aqui 1h da tarde, aquele solão quente, a molecada não tava nem aí. Se você faz isso hoje, é capaz de ser preso, né? Por estar judiando dos outros. Mas naquela época não se ligava para isso. Então, para nós era muito fácil. Então, com 13 anos você trabalhava na roça, pô. Então, 13 anos eu tava enfrentando o sol 3 quente. 3 horas da tarde, moço. 2 horas da tarde. Não, e levantava cedo e só ia embora quando terminava o dia. O sol escondia. E aí começou. E eu era professor. E o jeito da gente ensinar era muito simples. Era com pouca técnica, né? Então a gente chegava nas escolas, tinha aqueles instrumentos antigos, aquelas cornetas, aqueles bumbos de lata, aquelas caixinhas, né, que o pessoal chamava de caixinha, aqueles contrassurdos, aqueles surdos. As coisas eram muito difíceis. Muito difícil, e aquilo era assim, né? Mas a molecada ficava encantado com aquilo. Então a gente ensinava mesmo do jeito que sabia, do jeito que descia, subia, e tava bom, era marchando, e sempre aquela disciplina muito rígida do professor Walter. E aquilo foi ganhando forma, né? Muito mesmo sem pouco estudo de música, pouco estudo teórico. Mas mesmo assim a gente foi conquistando aquilo, né? Até a gente chegar aqui na região. Certo. Aí é o seguinte, aí você estava em Ouro Verde e tal, você contou tudo aí. Uhum. E durante esse sonho de você ser maestro, lógico, aí você ia estudando, né? Para as pessoas entenderem, né? Sim. Aí você foi estudando e tal. Aí você começou a fazer curso, se aperfeiçoar, é isso ou não? Como que funciona? Não chegou nessa hora. Naquela época,
Veja Como bem, existia isso? nós estamos falando de coisas de 20 e poucos anos atrás, 21, 22 anos atrás. Aí então vamos lá, então você chegou na região. Sim, eu estava, assim, existia estudo de música aqui em Presidente Prudente. Então nós tínhamos o Jupira, né, o Conservatório, o Maestro Julião. Então nós tínhamos, só que para nós era uma utopia. Poxa, eu morava a 100 e tantos quilômetros daqui, não tinha transporte. A Raposo Tavares, para quem lembra naquela época, a Raposo Tavares era mão simples, exatamente, não era nem mão dupla. Eu lembro que nós gastávamos para vir de Ouro Verde era uma eternidade, porque você não tinha aqueles caminhões, você não conseguia ultrapassar. Muitas vezes a gente vinha aqui por dentro, por Flora Rica, aqui, que às vezes era um pouco mais rápido. Então, assim, não tinha como estudar. Não era que a gente não conseguiria, é que a gente não queria, que a gente não tinha como estudar. Né? Então foi aí que eu comecei a aprender com o professor Walter mesmo, um pouco de harmonia. Porque a música ela é dividida em ritmo, melodia, que digamos assim, não é bem isso, mas para as pessoas entenderem um pouco melhor, é a parte que se canta da música, né? Então é a melodia, mas tem a outra parte por trás, que é as harmonias, que é aquilo que o teclado faz, que o violão faz, o piano, né? O contrabaixo. E isso a gente começou a colocar na banda, porque a banda naquela época só tinha a melodia e o ritmo tocado pela percussão. Então não tinha as harmonias ainda, não tinha chego isso para nós, porque, como eu te disse, nós estávamos aqui na ponta, né? Não tinha como a gente entender disso. E não tinha internet, né, gente? Não, lógico. Não tinha estudo. Era tudo muito difícil. E não tinha uma biblioteca direito para você, enfim. Mas aquilo estava bom. Nós montávamos uma banda, a gente conseguia numa cidade com 3 mil habitantes, a gente colocava 100, 120 alunos participando, efetivamente. Ia sair, era 2, 3 ônibus. Então, para nós, aquilo, os prefeitos, todo mundo adorando, os pais adorando, os alunos adorando, descia os desfiles a todo mundo, né? Então, para nós, precisava mais que isso. E aí a gente começou a mudar. Então, a gente começou a estudar um pouquinho de harmonia, o seu Walter começou a ensinar um pouquinho de teoria para nós. Tinha um colega nosso, que é o Claudemir, né, que ele é maestro também, né, a gente chama ele de Mimi, né, o apelido dele, mas o Claudemir tocava guitarra também, ele era um exímio trompetista e um exímio músico, tocava guitarra, eu comecei a observar ele tocar guitarra, comecei a entender um pouco de violão também, e aí comecei a entender a construção da música, das suas harmonias, e aí começamos a aplicar isso na banda, e isso começou a soar bem, porque aí você tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí foi na onde que aconteceu? Como era eu, o Mimi e um ou outro mais que entendia disso, o seu Walter e o Ney começou a colocar a gente para ensaiar a banda inteira e não mais formar aluno. Aí então a gente tirava a música, ouvia a música, pegava lá a Jennifer, vamos supor, nos dias de hoje. Você ouvia a Jennifer, tirava notinha por notinha, escrevia lá a harmonia pro Jennifer e ensinava para os alunos tocarem aquilo. E aí a gente começou nessa história a virar maestro. Porque a gente estava ensaiando, a gente era auxiliar do maestro. Então não tinha escola para eles. Até quando a gente chegou para cá. Né? Aí foi a primeira cidade, nós começamos por lá de cá, foi Venceslau, depois Piquerobi. Aí viemos para Presidente Bernardes em 97. Em 1997 a gente começou a banda de Presidente Bernardes. A banda do Presidente Bernardes, o primeiro desfile dela foi dia 12 de outubro de 1997. Descemos a rua da Prefeitura de Presidente Bernardes com 140 músicos. Meu Deus. Tem no YouTube, isso é uma coisa que é lindo de se ver. Que coisa maravilhosa. É lindo de se ver. Aí já tinha flauta doce, tinha lira, tinha os trompetes, trombones, aquela percussão gigante, enfim. E aí a banda de Bernardes foi aquele sucesso na região. Aí foi quando os prefeitos, vendo aquilo, falaram, opa, vamos montar na nossa cidade, que as nossas cidades precisam disso. Aí montou em Emilianópolis, na época, que era o Rock Redivo, finado Rock Redivo, montou na vila, e aqui era o Takashi. E aí isso convidou... 98, em março de 1998. Foi quando foi montada a banda? Montada aqui e montado em Emilianópolis. Aí você já veio como maestro? Aí eu já vim como maestro, mas não de Álvares Machado. Eu não vim como maestro de Álvares Machado. Por quê? Eu vim como professor na época, porque quando falou da banda que ia montar a banda em Álvares Machado, meu filho, foi a banda que mais teve aluno das nossas. Eu acho que na época
O pessoal que participou desde aquela época vai saber. Rapaz, era gente para dar com pau. Só de percussão era 2 turmas, tinha que vir 2 professores de percussão, porque não dava conta de tanta gente. Eu acho que dava para quase 200 pessoas participando. Era um negócio, era maluco. Nós começamos a informar tudo quanto é instrumento, andava nas escolas procurando naquelas fanfarras antigas, né? Se tinha, começava. E aí eu ajudei uma época, no início. Só que aí, o que acontecia? Machado, o ensaio era de terça-feira e de sexta-feira. E começou a ser no mesmo dia de Presidente Bernardes. E aí dividiu a equipe. Aí eu fui para Presidente Bernardes e saí da equipe daqui. Mas era da mesma turma. Né? Nós éramos a mesma turma. E aí eu fiquei na equipe de Presidente Bernardes dando suporte. Por quê? O prefeito que era na época de Presidente Bernardes, o Julinho Porreto, naquela época, né? O que ele fez? O Julinho era, né? Sabe que o Julinho sempre foi, né? Pra frente, vamos colocar assim, né? A palavra correta. O Julinho comprou um tal de uma clarineta, um tal de um saxofone, que era um instrumento que a gente nem conhecia direito. E o Julinho foi lá e comprou. Não, eu quero esse instrumento na banda. E lá vai nós correr atrás do trem pra formar isso daí, rapaz. Se malemar tocar trombone direito e nós vamos aprender a tocar saxofone. E tem que passar e depois. Passar pro aluno. Aí catamos, corremos, aprendemos, fomos passando devagarinho, aqui devagarinho ali, apanhando, aprendendo, ensinando. Mais aprendia né, com do que ensinava. E aí precisou de mais gente lá. Aí foi quando eu fiquei lá em Bernardes para dar uma ajuda muito forte pro pessoal. Paralelo a isso, a gente iniciou o trabalho em Emilianópolis também. Porém, o trabalho de Emilianópolis, que era feito na segunda e na quinta, por questão de recurso mesmo, ficou um trabalho um pouco mais simples. Então era uma equipe mais reduzida, mas mais simples no sentido assim, de menos instrumentos, não de mais simples de qualidade, mais simples de menos instrumentos. Foi quando, em 90, e eu já naquela época com 16 anos, 17 anos, eu abracei a banda ali. Falei, não, essa banda aqui tem alguma coisa aqui, eu não sei o que é. Me chamando, me puxando. E a molecada, não, vamos. Aí tinha uma rixa, sabe, de Bernardes contra Emilianópolis, contra Machado. Mas era uma rixa gostosa. Então, quando tipo uma rixa de competição. É como se fosse, exatamente, né? Como se fosse time de futebol, isso, sabe? Um queria ser melhor do que o outro. E aí, isso na avenida era o pau torava. E nós chegava na avenida assim, era quem tocava mais forte era o que ganhava, entre aspas, né? E a molecada lembra disso. E aí, quando foi lá em meados ali de 99, a Prefeitura de Emilianópolis passou por uma crise financeira muito grande e teve que reduzir o pagamento do seu Walter na época, que ele era pela empresa dele que a gente recebia, né? Que nós éramos terceirizados. E o seu Walter não aceitou essa redução e paralisou a banda. Falou, por esse preço eu não consigo, e paralisou a banda. E aí eu falei, caramba, né? E eu tinha me apaixonado pela cidade, pelos alunos. E eu vi aqueles alunos quando a gente foi dar notícia lá no 7 de setembro, no Clube 7 de Setembro. Gostoso, né, e aquela molecada chorando, e tinha mais de 100 alunos naquela época. O pessoal chorava, ai meu Deus, vai parar a banda, não pode parar a banda, não pode parar a banda. Aí foi quando o Rock, né, me chamou para ir na casa dele um dia. Falei, caramba, o que eu vou fazer lá, né? Vamos lá. Aí chamei um colega meu, ele chama Edson, né? O Edinho, que era maestro aqui da banda tava sendo maestro na banda aqui de Álvares Machado. Falei, Edinho, o prefeito de Emilianópolis chamou eu para conversar. Só que para nós aquilo era uma traição muito grande, porque a gente estava na equipe do seu Walter, tinha toda uma história. Aí, vamos lá conversar? E nós dois morrendo de medo, né? Se alguém descobrisse, meu Deus do céu, né? Isso passado um mês já. Aí fomos lá. Fomos lá na casa do Rock. O Rock morava numa fazenda, né? Próximo de Emilianópolis. Fomos lá, almoçamos. O Rock falou, é o seguinte, Carlos, eu quero que você continue com a banda. E nós não podemos pagar o seu Walter, nós queríamos que o seu Walter continuasse. Mas nós não conseguimos pagar o seu Walter porque a gente entendeu que não era só ele que trabalhava. Era ele mais uma pancada de gente. Nós éramos em 5 naquela época. Aí ele falou assim, olha, faz o seguinte, porque você sozinho ou mais com a ajuda de alguém não segue a banda, porque o que eu pagava para ele, o que eu tinha oferecido para ele, para você é suficiente para você tocar a banda sozinho. Aí eu pensei, né, fui com aquilo para casa, falei, e agora? O que eu vou fazer?
eu tenho uma chance de continuar a pegar uma banda só pra mim, e começar meu trabalho, mas vou trair meu parceiro. Situação, hein? Uma situação assim que doeu meu coração. Só que a vontade, parece que, né, de empurrar a coisa, de fazer a coisa acontecer. Era uma oportunidade. E era uma oportunidade. E um cara que nem você falou, saiu da roça. Toda oportunidade que você foi agarrando, você foi pegando. Aí eu falei pro Edinho, Edinho, vamos. O Edinho falou assim, cara, fechou. Bora, vamos lá. Aí na época eu emprestei um dinheiro do meu pai, comprei um Fusca 66. Olha só. E eu vinha de Ouro Verde pra cá com o Fusquinha 66. Rasgando aquele trem lá, eu e o Edinho. E ali nós fizemos uma banda. Só que aí o que aconteceu? Fomos falar com o seu Walter e aquele medo, né? Com o seu Walter muito bravo. E agora? Aí, né, pegamos. Fomos comunicar ele. Aí, né, aquele medo daquele homem que ficava vermelho com aquele bigodão dele. Falei, meu pai eterno, e agora? Vamos apanhar, né? Vamos sair daqui debaixo de. Só que o seu Walter, muito assim, num ato de. Como que eu posso falar? Acho que ele vislumbrou o que ia acontecer no futuro, sabe? Ele sabia disso. Né? E ele entendeu que aquilo não era uma ameaça para ele. E na verdade era uma continuidade do trabalho. E como ele amava muito as bandas, então ele entendeu isso. Claro que ele não gostou. Claro que ele ficou sentido, né? E aí a gente rompeu ali, né, naquele momento, assumi esse risco de trabalhar sozinho lá. E foi trabalhar, eu e o Edinho. Aí, o que aconteceu? Nós, não é questão que a gente era bom, não era isso. Mas a gente tinha um trabalho muito importante com o seu Walter e com o Ney. E aí fez falta. Fez falta para eles, aquilo lá. E aí eu vi que eles começaram a se aproximar da gente novamente. Foi na onde o Edinho voltou a trabalhar com o seu Walter, conversou comigo, eu falei, Edinho, vai com Deus. E naquela época eu já tinha 3 meninos que davam conta do recado lá em Emilianópolis para me ajudar. E aí eu passei de empregado a empregador. Já virei um empreendedor naquela época. E aí eu comecei a, junto com aqueles meninos, trabalhar com a banda. E daí não demorou nada. Uns 6 meses que isso aconteceu, eu já estava trabalhando de volta na equipe do seu Walter nos horários vagos. E aí isso eu fiquei aí até 2004, ele faleceu em 2002. E eu fiquei até em 2004 trabalhando na banda de Bernardes, na banda de São João do Paudalho, na banda de Presidente Venceslau, na banda de Emilianópolis. E dava um apoio pro pessoal aqui de Álvares Machado. Então daí de empregado eu passei sempre empregador, né? Aí de 2004 pra cá, aí já uma outra vida. Aí foi outra vida. Aí foi você já perdeu o seu Walter, quer dizer que às vezes 2002, né? Isso. Você fez falta pra ele, mas ele também fazia falta pra você. Fez muita falta, tanto que na hora que às vezes quando a gente é empregado, a gente não vê a dificuldade do empregador. Não vê, exatamente. Você tá entendendo? Porque o empregador já deixa, vamos falar a língua correta, já deixa você na cara do gol. Você não passa por aquele processo e o risco, né? Do problema, do risco, de tudo mais. Com o empregador, ele faz aquele meio campo pro empregado trabalhar sossegado. Trabalhar tranquilo, E você ter que revirar aquilo, você era bom, mas você tinha que ser bom do lado de lá também. Do lado de lá também. É muito complicado, né? E aí você teve que perdeu seu Walter, você teve que seguir sua vida. Aí o que aconteceu, né? Frente a isso, eu também entendi que o conhecimento que eu tinha era muito pouco para estar frente de uma banda. Era muito pouco. Respondeu a minha pergunta. Aí foi na onde o coração tocou. Eu não queria sair da casa dos meus pais naquela época, porque eu ainda tinha muita ligação com eles, né? E aí, frente a isso, meu pai sempre falava que a gente tinha que estudar. Ele falava que conhecimento era a maior riqueza de qualquer ser humano. Frente a isso, antes quando eu voltei a trabalhar com o seu Walter, até antes, na verdade, eu fiz uma faculdade lá em Dracena, quando eu terminei o meu ensino médio, né, que naquela época a gente chamava de colegial, né? Terminei o terceiro colegial, fiquei 1 ano sem estudar, e aí eu comecei lá na Fundec em Dracena, fazer português e inglês, letras. Licenciatura para ser professor de língua portuguesa. Estudei meio contra a vontade, que eu não gostava de língua portuguesa. Mas a necessidade e aquela história de que todo mundo tinha que ter uma faculdade, batia na cabeça e eu fui fazer letras português e inglês. Fui o primeiro filho a se formar. Olha só. E eu me formei com recursos próprios. Meu pai não tinha condições de pagar. Eu lembro que eu ganhava um salário de, acho que se não me engano, eram uns R$300, mais ou menos. A faculdade custava 260.
Mas eles me ajudavam, meu pai me ajudava, minha mãe me ajudava por fora, e aí eu fui pagando. O reitor da faculdade era muito solícito, então às vezes eu ficava devendo 2, 3 mensalidades que eu não conseguia pagar, ia lá, dividia, ele deixava eu estudar e fui pagar, enfim, terminei. Em 2002 me formei em língua portuguesa. Aí meu pai queria que eu fosse professor na escola pública. Eu falei, não, eu vou ser maestro. E não adianta. Aqui está o meu diploma. Se eu precisar no futuro lá, eu ficar desempregado, que eu não tiver mais nada para fazer, eu entro dentro da escola. Mas hoje não. E aí foi através da faculdade, né? Toda faculdade abre a mente, né? E aí eu percebi que o meu conhecimento era pouco. E aí eu tive que mudar para cá, para a região. Aí eu fiquei morei um pouco né, na casa de uns conhecidos meus em Emilianópolis, né? Na Dona Sônia. Eu morava lá praticamente de favor mesmo. Era quase que de favor, né? E nesse meio termo ali, né, comecei a namorar também, né? Minha atual esposa. De Emilianópolis. E aí foi na onde que eu tive a oportunidade de morar aqui na região, poder estudar em Presidente Prudente no conservatório. Isso ajudou demais. Aí eu fui fazer aula com a Dona Cida. Fui fazer aula de teoria musical, aprender a ler uma partitura corretamente, interpretar uma partitura, uma grade musical, fazer aula de solfejo e tudo mais. Aí eu fui fazer com a Dona Cida. Isso já em 2004. Quer dizer, o negócio começou em 94, eu fui estudar teoria 10 anos depois. Então é a mesma coisa de você primeiro aprender a construir casa para depois se tornar engenheiro. Exatamente. O meu caso foi isso daí. E mesmo assim ainda, não, né? Depois de 2004, aí eu comecei a fazer os cursos, né? Isso. Porque não tem, assim, dizer que tem curso para regência, tem curso, tem a faculdade de regência, composição e regência. Se eu não me engano, a mais próxima que nós temos aqui é Campinas. Seria a mais próxima naquela época, né? Sim. Naquela época, eu tô falando. Naquela época. Então nós não tínhamos. Mas se eu fosse para Campinas. Já tava difícil de vir de Ouro Verde para cá. Como que eu ia sobreviver? Não tinha como. Tinha Tatuí, né? O conservatório de Tatuí, mas era a mesma situação. Como que eu ia me manter lá? Não tinha conhecimento com ninguém. Aí eu falei, não. E outra, aqui eu já tinha o meu emprego, eu já tinha a minha vida, tinha o meu nome sendo feito devagarinho, mas estava sendo feito. Para mim lá recomeçar, quando eu voltasse para cá já não tinha mais nada. Ia ter que começar tudo de novo. Tudo de novo. Aí vai o Carlão, né? Cabeça dura, teimoso, filho descendente de italiano com espanhol. Então você já viu a teimosia que vai dar. Bem, né? Então naquela teimosia, né? Como sempre. Aí eu fazia um workshop, que é um curso de poucos dias, né? Então fazia um curso lá em São Paulo, tinha o Pro Banda antigamente, que vinha e dava essas atenções para os maestros de banda, fazia ali em Epitácio, estudava, ia aqui em Prudente estudava lá com o Marco Antônio Rodrigues lá em São Paulo, que é um baita de um maestro, até hoje já conhecido internacionalmente. Então fazia aula com ele, pegava explicação com o Paulo César, pegava explicação com o fulano, sabe? Eu ia correndo trecho, e aí eu fui transformando a banda em algo mais profissional. Aí eu fui implantando o ensino de teoria musical para a banda, o ensino de leitura de partitura, que até então a gente não tinha. Até 2002, 2003, 2004 na verdade, né? Até 2004 a gente não tinha, porque nós não sabíamos. Como que a gente ia ensinar uma coisa, né? A gente malemar sabia os instrumentos mesmo ali, dominava, conseguia. E mesmo assim, sem saber partitura, a gente fazia as bandas daquela época e fazia com, né? E aí foi que em 2004 eu revolucionei, entre aspas, não só eu, mas com outros maestros, porque já, né, eu não posso esquecer de falar aqui em Prudente do maestro Silas Albano, que ele tinha as bandas, né, as bandas do Senai, a própria Jupira quando tinha banda, né, do conservatório, né, hoje ele é do Triunfal. E então ele ensinava partitura para os músicos, ele ensinava com técnica, então, né, era uma baita de uma banda, então onde tocava todo mundo babava, né. Nós tínhamos também o Gilson lá em Quatá, Rancharia, né, com o trabalho dele, então era um trabalho mais profissional. Então, mas nós aqui menos, porque a gente não tinha esse contato. Não tinha a mesma estrutura. Né? E aí, não tinha a mesma estrutura. E aí foi quando eu comecei a passar essa questão da partitura, aí abriu um monte de leque novo,
de músicas novas, músicas diferentes. A banda começou a ter uma sonoridade diferente, um comportamento diferente, um comportamento mais profissional. Você foi acompanhando a mudança natural das coisas da também. natural das coisas. Não fiquei para trás. Exatamente. E como eu fazia esse caminho, é por isso que eu falo importante para quem tá buscar referência. Sim. Fora. E eu viajava, eu ia para São Paulo, catava o carro. O pessoal lotava o carro de gente, eu ia para São Paulo. E aí eu ia assistia os ensaios das bandas grandes. Chegava lá, pedia permissão, lógico, cruzava o braço lá, ficava quietinho, não fazia uma pergunta. Eu via aquelas bandas ensaiando o dia inteiro. E daquilo eu tirava repertório, eu tirava o jeito de fazer as coisas. Os erros que você Os erros que eu vinha aqui, comparava. E aí eu fui melhorando a minha banda aqui, buscando de Emilianópolis. E aí a banda de Emilianópolis, 2002, 3, 4, despontou na região. E aí o trabalho ficou muito sério. Foi quando, 2005, aí eu entro para Álvares Machado. Na mudança de prefeito, o Takashi retorna para Álvares Machado. E na época de 2001 a 2004... lá em Emilianópolis, a equipe de apoio da prefeitura, jurídico, a parte de educação, da Secretaria da Educação, a parte jurídica, era o pessoal daqui de Álvares Machado. Paulo Vilalva, a Rosinha. Então era a Jo fazia parte do trabalho na parte social. Eles levantaram Emilianópolis naquela época. Eles fizeram junto com o prefeito Finado Nona, né, o Agamenon, eles levantaram Emilianópolis, deram uma outra cara para Emilianópolis lá naquela época. Né, e daí em diante Emilianópolis deslanchou. Né, as outras gestões já deu uma boa organizada. E aí eles gostaram muito do meu trabalho lá. E aí eles voltaram para cá com o Takashi, né, em 2005. E aí foi quando eu apresentei o projeto, era o Ney que trabalhava aqui, junto com a banda, eu já não trabalhava mais com ele. O Ney foi que herdou, digamos assim, as bandas do Seu Walter. E aí também o salário do Ney era muito alto já naquela época, porque também a equipe era muito grande. Aí o Paulo falou assim, olha, Carlos, nós vamos abrir uma licitação para a banda aqui. E eu gostaria que você participasse, apresentasse seu projeto, seu preço, e eu quero que o jeito de você fazer lá em Emilianópolis. E aí foi quando eu ganhei a licitação e entrei aqui em Álvares Machado, estou até hoje. Né? Então, são 14 anos. Exatamente. Então, e hoje, chegando nos dias de hoje, hoje você é maestro em quantas cidades? Quantas bandas você toca hoje? Hoje eu trabalho, assim, hoje eu faço, parece até um pouco estranho dizer isso, mas hoje eu faço trabalho em 5 corporações, 5 bandas, né? São 5 bandas no total. Isso é Álvares Machado, Emilianópolis, né? Taciba, que é uma banda que a gente... Machado, na Vila você continua ininterruptamente, né? Também. Então fala que é também... Tudo começou ali, né, cara? Tudo começou ali. É a raiz, né? É a raiz, exatamente. Então, aqui na região, Emilianópolis, Álvares Machado e Taciba, que é uma banda que eu fundei, né, em 2006, se não me engano, se não me falha a memória. Se eu estiver errado, o pessoal do Taciba me perdoe. E na Alta Paulista, em São João do Paudalho, que eu comecei também em 2005, junto com Álvares Machado. Né? Na verdade, eu continuei o trabalho, né? Foi quando você foi fazer o pessoal mirim. Né? Isso. E Pacaembu, que também é uma banda que eu formei, que é minha terra natal. Fui convidado para voltar lá para formar a banda lá em 2014. Que maravilha. E hoje eu trabalho nessas 5 bandas, né? Eu faço esse trabalho, mas não é só eu. Não, sim, você entre aspas. Entre aspas. Tem uma equipe, né? Hoje, a sua equipe hoje são quantas pessoas, mais ou menos, cara? Nós somos Deixa eu contar, peraí, porque cada vez está aumentando. Graças a Deus. Para as bandas hoje, nós temos... vou contar no dedo, por falar nome, né? Para não perder ninguém. Então, sou eu, a Liliane, que é, né, a minha esposa é dona da empresa atualmente, né? O Rafael Redivo, a esposa dele, a Jaqueline, também. O Rodrigo Minca, a Poliana, né? Então já damos 6. Aí nós temos a Carol, lá de Taciba, também.
E também tem a Ítala, de Itaciba, e o Tom também de Itaciba. Nessa história são 9. 9 pessoas. 9 envolvidas com as bandas. Com as bandas. Fora as bandas, aí nós temos outros projetos também, que são outras pessoas que trabalham. Sim. Então, dessas 9, tirando os 3 de Itaciba, eu e a Liliane, que somos de Emilianópolis, o restante é machadense. Olha que barato. O restante hoje é machadense. O Rafael Redivo não era de Machado, ele era de Emilianópolis, mas mudou para Álvares Machado. Mudou para cá. A Jaqueline era de São João do Pau-d'Arcy. Mudou. Casou com o Rafael. Vão casar, na verdade, mas moram juntos já. E moram aqui em Álvares Machado. O Rodrigo Minca, todo mundo conhece, está na banda desde o início, desde 98. Certo. E a Poliana Silva, que é filha da Eva, né? Da professora Eva, da coordenadora lá da escola, né? Sim. Que também é de Álvares Machado. Quantos... Se eu esqueci alguém, pelo amor de Deus, ele não me mate depois. Acontece. Quantas pessoas tem hoje na banda marcial de Machado? Ó, a banda marcial de Álvares Machado hoje, ela tem 70, mais ou menos 70 integrantes. 70 hoje. Integrantes. É. Como? A banda principal. Tá, então vamos lá. Então explica pra mim. O que é isso? Que é a banda principal é as apresentações. Essa que é a... Isso. Que é a top. Vai se apresentar, vai esse pessoal. Aí você tem a banda que você vai treinando para chegar lá. Isso. Quantas tem mais? Como que funciona? Funciona assim. Hoje a banda de Álvares Machado, ela tomou uma proporção assim muito grande de trabalho. Como que eu posso dizer isso daí? Além da banda, que é essa que passa com o uniforme azul, desfilando e tudo mais, nós temos o grupo de percussão, que é uma banda só de percussão, que sem os metais, sem os instrumentos de sopro. É a banda de percussão. E além da banda de percussão e a banda marcial, nós temos a fanfarra iniciante lá no grupo, que vai ter mais ou menos uns 60 alunos, mais ou menos. Puxa, que 50 maravilha. alunos nos 2 turnos. É porque é flutuante, né? Como é uma banda iniciante, entra um, sai 2, entra 3, sai 1. Então é flutuante, mas a média dela é 50, 60 nos 2 turnos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que as pessoas não sabem e nem eu sei também. Certo. Então eu vou perguntar para você. Já sei até que você vai perguntar. O que é banda marcial? Por que banda marcial? O que é uma banda de fanfarra? O que é uma banda? Existe separações, não existe? Existe. Explica para nós isso daí. A banda, vamos falar assim, quando a gente fala banda é um grupo de músico. Não importa o instrumento que esteja. Perfeito. Pode ser uma banda de rock, de sertanejo, de pagode, de marcial, de fanfarra, de percussão, de flauta, enfim, é uma banda. Reuniu 2, 3 músicos ali e formou uma banda. Então esse é o primeiro conceito. Partindo disso daí, o que classificam as bandas, são os instrumentos existentes nas bandas. Sim. Se a gente pegar uma banda de rock, você vai ter guitarra, contrabaixo e bateria. Acabou. Se você pegar uma banda de forró, você tem que ter a sanfona. Então, vai caracterizando conforme o tipo de instrumento. Então, vamos lá para o que nos interessa. Uma banda de percussão, é só caixa, bumbo, prato. E hoje as bandas são mais estilos americanas, então elas atenderam o tenor. Eu queria abusar da sua bondade. Você fala caixa. O que é caixa? O que é isso? Tem pessoa que não sabe o que é isso. Vamos lá. Caixa é a caixinha. Lembra da caixinha? A percussão da banda é uma bateria, sabe a bateria normal? Sim. Desmontada. Desmonta a bateria. Aí cada peça daquela bateria você dá para uma pessoa tocar. Puxa aí, legal. Aí uma pessoa toca o bumbo, que é aquele grandão, que a pessoa bate com o pé, né? Mas aqui a gente toca com a mão, todos são com a mão. Sim. A caixa é aquela redondinha que fica aqui, né? Tá. Que é aquela que faz o tagadá, tagadagadá, tagadagadá, tagadagadá. O prato a 2, tchen. O bumbo já expliquei. O tenor é como se ele fosse a parte de cima da bateria, com vários tons assim. Então ele como se fosse uma bateria, só a parte de cima da bateria. Certo. Né? Isso são a parte da percussão. Por que eu estou explicando a percussão? Porque a percussão ela existe em todas as duas, tanto a marcial quanto a fanfarra. Ela tem que ter a percussão e é igual. A percussão não muda. A percussão da banda marcial é a mesma que a percussão da banda musical, que é outro tipo de banda. Certo. Que é a mesma da fanfarra. A percussão não muda. É a caixa, o bumbo, o prato e o tenor. Aí nós vamos para os instrumentos de sopro, que é os que mudam o nome.
Vamos lá pra fanfarra. Quem já tocou na fanfarra da escola lembra. O que tinha na fanfarra da escola? Caixa, bumbo, prato e corneta. O que é corneta? É aquele trompete liso, que não é, porque você não aperta nada, você só sopra. Ah, sim. Que ele não tem mais nada ali. Tem aquelas voltinhas, mas não tem botãozinho, não tem nada. Então, a fanfarra, basicamente, ela é composta por isso. Olha. A percussão e as cornetas. Acabou, mais nada. Então, a fanfarra tradicional daquela época, o que a gente fazia? Eram os toques de marcha, o toma limonada para mijar de madrugada. Toma limonada para mijar de madrugada, né? E as cornetas fazendo os toques, o Marcha Soldado, Alvorada. E a banda de Álvares Machado começou assim, começou como fanfarra simples. Que a gente foi passando nas escolas, juntamos tudo quanto é instrumento velho que tinha, reformamos e colocamos para funcionar na avenida. Porque a gente queria essa banda descendo essa avenida aqui, arregaçando com tudo. Então era aqueles toques de corneta. Entendi. Por isso que era fanfarra simples. Simples porque é simples de tocar e simples de fazer. Apesar que hoje até as fanfarras evoluíram. Então nós temos aí fanfarras hoje que tocam muito melhor que banda. Que tem recursos mais que uma banda. A corneta ela faz basicamente 5 notas musicais. Enquanto um trompete, né, sei lá, faz 20 notas, lá, não sei, vamos colocar assim, para ter uma comparação, para ver o tanto de recurso. Agora vamos para a banda marcial. Então qual que é a diferença da banda marcial para a fanfarra? São os instrumentos de sopro. Aí a banda marcial tem o trompete, que é a mesma coisa da corneta, só que tem os pistos aqui que apertam, o trombone de vara, a tuba, que é aquele instrumento grandão, aquele redondão que passa, né, atrás. Então ela diferencia porque ela tem mais recursos. Ela tem é a mesma coisa você pegar um piano com 5 teclas e um piano com 20 teclas. A fanfarra simples, 5 teclas, a banda marcial, né, 20 teclas. Então tem uma possibilidade, né, não é infinita, mas é bem ampla de se fazer música. E a banda musical, que aí vem a banda do Pinheiro, né? Além da nossa tem a banda do Pinheiro também, que é uma banda muito importante. A banda do Pinheiro não é marcial? Não, a banda do Pinheiro é musical. E aí que eu vou falar por que ela é musical. A diferença, ela tem a percussão, que é comum a todas. Ela tem os trompetes, os trombones e a tuba. E acrescenta mais 2, 3 tipos de instrumentos. Que são o saxofone, aquele, né, que faz assim. A clarineta, que é aquele pretinho reto. E a flauta transversal. Que na marcial não pode ter. Não pode ter, é uma questão técnica. Se eu colocar um saxofone na banda marcial, ela vira musical. Tem que chamar de banda musical. Da marcial. Ela não é marcial. Esse nome surgiu de onde, você sabe? Esse nome surgiu da marcha. Marcial de marcha. Então era dos militares mesmo, das bandas marcial de marcha. Marcialidade, quando a gente fala de marcialidade é marcha, garbo, postura, né, o jeito de se comportar que vem dos militares. A banda policial, o que ela é? Ela não é marcial, ela é uma banda musical, ou não? Depende da sua formação. Ela pode se apresentar como musical, ela pode se apresentar como marcial, ela pode se apresentar como uma banda de jazz. Ela pode fazer de todos os jeitos. Ela pode fazer de todos os jeitos. A nossa também pode. Não existe, que é só uma categoria mesmo de classificação, de chamar, né? Mas o que não pode acontecer isso é nos campeonatos. Sim, e campeonatos? O Machado participou de campeonatos? Como que funciona? Machado já ganhou alguma coisa, não ganhou? Como que foi? Vixe, Machado já ganhou tanta coisa, graças a Deus, né? Porque eu falo assim, se tem um pessoal que eu admiro muito, são os machadenses. Não estou falando isso porque eu trabalho aqui em Machado. Eu só não durmo em Machado, mas eu passo todos os dias da semana aqui em Álvares Machado. Eu só durmo em Emilianópolis por questões familiares, né? Mas o que eu falo ainda aqui ainda vou ser machadense, assim, de morar em Álvares Machado, porque eu gosto muito de Álvares Machado. Mas e também porque a gente tem uma raiz, né? Lá em Emilianópolis não dá para sair de lá assim tão fácil. Mas Álvares Machado é um povo muito batalhador. Tanto que o nosso hino, né, eu chamo de nosso porque é nosso hino, né, ele já começa, vamos machadense trabalhar, né? Então vamos lá, vamos mostrar o que, né, acho que foi o Policate que fez o hino, o pai do Policate. Então ele foi muito feliz nessa frase. Eu falo assim que ele já chama os machadenses para acordar para a vida. Que é povo mais trabalhador que Álvares Machado?
Os caras levantam cedo, cata esse ônibus, vai lá para Prudente, volta de Prudente. Às vezes eu vejo o trabalhador indo de bicicleta, às vezes não tem dinheiro para ir lá. Exatamente. E eu vejo aqui, ó, passar de bicicleta na Estrada da Amizade, indo trabalhar. Então eu falo assim, então Machado é uma cidade muito batalhadora. Quando eu assumi em 2005, a coisa estava meio abandonada, questão de instrumental, questão de uniforme, de alunos, tinha uma certa, não tinha mais aquela rigidez, aquela disciplina, porque o Soval tinha falecido em 2002, então ficou uma coisa mais ou menos assim. E aí eu fui chamado e uma das exigências minha foi essa, foi colocar ordem na casa e transformar a banda. E naquela época, a banda já tinha assim, participado antes de mim de um campeonato, que foi um campeonato da juventude, que teve da Secretaria da Esporte, Lazer, Juventude, alguma coisa assim, que tinha antigamente no estado de São Paulo, e teve em Presidente Prudente, das bandas escolares, e Álvares Machado concorreu. Não ganhou o título na banda, mas ganhou, se não me engano, um título como mor. Se não me engano, acho que era o Rogério Húngaro que participou. Ele recebeu um título, eu não lembro, o Rogério me desculpa se eu não lembro certo, foi campeão, se foi vice, mas ganhou um título ali, foi bem classificado. E então ficou essa vontade de participar dos campeonatos. E eu vinha participando com o Emilianópolis, então eu participei com o Emilianópolis de campeonato 2005, 2004, né, porque a banda melhorou, até o final, até o final de 2006, 2007 mais ou menos, que foi na época do Chico Bress, que era prefeito. A gente fomos com o Emilianópolis campeões no Paraná, no Mato Grosso do Sul e tudo mais. Aí a molecada daqui, como eu refiz a banda, começou a ver a banda de Emilianópolis. E a molecada não quer participar. E aí eu arrumei dois problemas, né? Que aí eu tinha lá, tinha aqui. E aí foi passando o tempo e eu fui trabalhando a técnica, a leitura, musical, barará, até quando o Machado estreia. Em 2013. Em 2013. Num campeonato em Prudente. De nível estadual. Não foi em Presidente Prudente. Estadual? De nível estadual. E não foi em Presidente Prudente. Sabe onde foi? Em Álvares Machado. Ah, foi aqui. Foi uma etapa que nós fizemos aqui. Se eu não me engano, tem... o Gilmar depois pode me lembrar isso daí. Tem no YouTube do canal do Foto Bruna. Verdade, tem, isso em 2013. 2013. Então teve isso aqui em foi o dia inteiro, foram mais de 50 corporações do estado inteiro. Teve banda de São Sebastião, atravessou o estado inteiro, dormiu aqui. Foi em 2013 na gestão do Horácio, se eu não me engano. Poxa, foi na gestão agora, pô. 2013. E aí a gente sediou uma etapa da Federação Paulista de Bandas e Fanfarras, da USFABAN, né, Associação Paulista de Bandas e Fanfarras. E aí nós conseguimos o terceiro lugar de da Como Musical, e o Corpo Coreográfico, se não me engano, foi vice-campeão, e conseguimos alguns troféus assim, do nada. Mesmo com o uniforme não era muito bom, já estava bem surrado, com os instrumentos bem surrados, mas serviu de parâmetro para nós. Começou a dar apetite, né? Começou a dar apetite. Aí a molecada falou, não, maestro, eu gostei. E eu lembro que nós só não conseguimos ir para a final, que foi lá no Memorial da América Latina, naquele ano. Eu fiquei muito pé da vida, por causa de 0,02%. Porque tinha-se um índice, como era uma etapa, tinha-se um índice para chegar lá. E o índice era 85% dos pontos totais possíveis. Nós tiramos 84,8%. Por 0,2 a gente não conseguiu ir para o Memorial da América Latina competir na final. E o campeonato é campeonato, né? Lógico. É ali, não interessa. Regra é regra. Regra é regra. Todo mundo. Regra é regra. E aí, 2013, né? Bora pra frente. Nós estávamos com um uniforme muito ruim. 2014 nós conseguimos uma doação, que é esse uniforme que nós temos até hoje, né? Nós conseguimos uma doação do Sistema Positivo. Certo. Que era o Sistema Positivo que fornecia as apostilas dos alunos da municipalidade. E aí a Solange Sanvenzo, na época secretária da Educação, falou, não, vamos resolver esse problema agora. E aí na renovação ela conseguiu uma doação para esses uniformes. 2014. 2015 nós voltamos a participar dos campeonatos, que foi a etapa que aconteceu aqui em 2013, aconteceu em Presidente Bernardes. Aí depois foi em Bernardes. Foi em Bernardes. Aí de Bernardes nós conseguimos a nossa
classificação tão sonhada. Nós atingimos 89% dos 85%. Dos 85. Nós conseguimos 89% e fomos para Nazaré Paulista na final em 2015. Mas chegando lá, nós levamos uma piaba. De 8 bandas da nossa categoria, porque era a categoria sênior, que era a categoria mais difícil por conta da idade. Nós ficamos em 8º. O musical, né? O pessoal que toca. Porque no campeonato, gente, é visto um monte de coisa. Então, o musical, o pessoal que toca é uma coisa, o pessoal que dança é outra. Né? Que nem carnaval, você tem separa, isso, né? O pessoal que dança era outro, o mora é outro, a baliza é outra. Então, são premiações diferentes. E aí, 2015, mas valeu muito, viu? Só que aí lá eu tive uma notícia importantíssima que me deixou muito animado. No final, quando pegamos a planilha de 52 corporações participantes, da pontuação, a somatória da nossa pontuação, na colocação geral, nós ficamos em 5º lugar, de 52 do estado. Que maravilha. Aí você, de um estado inteiro, você ser a 5ª, né? Você fala, poxa, vamos investir. Só tem cidadão grande, só tem, né, rapaz? Que e aí foi, e aí nós fomos competindo. Final das contas, chegamos em... Aí o corpo coreográfico nosso, as meninas assim maravilhosas, balizas também maravilhosas, morte, comando também, conseguiram chegar na frente, porque o musical tem que ter muito mais técnica, muito mais investimento, de tempo, de técnica e de instrumental. E conseguiu ser campeão já em 2016 algumas coisas. Olha. 2017 apontaram que aí a final foi aqui em Quatá, do nosso lado aqui. Aí e a banda já ficou em 3º ali em Quatá, no musical. Então, quer dizer, já de 8º puxou para 3º. Foi um salto, né? E ninguém chega na avenida sendo campeão de cara. Não tem isso, né? Ayrton Senna correu quantas vezes para ser primeiro vez campeão? E aí foi, e aí foi pegando esse gosto, E aí chega em 2018, aí regaçou. Aí foi o ápice nosso, foi agora em 2018. Nós trouxemos, literalmente, de 20 troféus possíveis, nós trouxemos 18. Poxa vida! De primeiro lugar. E 2 de vice-campeão. Que parabéns! Nós regaçamos. Fomos campeões aqui então, de cada 20 trouxe 18 de primeiro lugar e 2 de vice. 2 de vice. E aí nós competimos aqui em Presidente Prudente. Primeiro, que foi um campeonato interestadual. Então nós competimos com a nossa região aqui, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, algumas corporações. E aí nessa foram 22, se eu não me engano. Nós ficamos em primeiro lugar na nossa categoria de idade juvenil, né? Com a banda de percussão, com a banda marcial. E aí nós somos campeão geral. Olha. Aí nós somos a melhor corporação da noite. Ganhamos um troféu que é maior que eu, assim, de coisa. E aí nós fomos pra final do estadual, que foi lá na cidade de Mairiporã, ali na região da Grande São Paulo. Fomos para lá com muita dificuldade, mas com a ajuda da prefeitura, com a ajuda da comunidade, com os alunos vendendo pizza, vendendo rifa, com os motoristas ajudando, com a Secretaria de Educação ajudando, e a cidade inteira ajudou e fomos. Aí lá nós sagramos, né, campeões estaduais. Puxa. E aí hoje nós somos, né, atualmente nós somos os atuais campeões nacionais. Que maravilha. E o povo não sabe disso, viu? O pessoal não sabe disso. Pois é. Aí nós conseguimos, assim, aí a banda conseguiu um renome já, graças a Deus. Frente a isso, né, nós conseguimos, aí foi uma dó, mas também não tinha condições financeiras. Quando você é campeão estadual, você adquire o direito, né, você se classifica, é como o atleta. O atleta ele começa competindo aqui em Machado, ele vai para Prudente, vai para o estadual, vai ganhando até ganhar o nacional. Conforme ele vai passando de etapa, ele ganha o direito de ir disputando, até chegar na Olimpíada. Sim. E aí como nós somos campeões estaduais, nós adquirimos o direito, né, de participar do campeonato nacional. Mas foi em Recife. Só que nós tínhamos um mês
Como que a gente ia arrecadar dinheiro para ir? O custo não deixou. De avião dava 70, 80 mil. Não tem condição. Não tem condições, gente. Como que você vai tirar 70, 80 mil de uma prefeitura? Não tem como. Não, Pizza, você não vai levar não vai nunca. Você tem que trabalhar um ano para fazer isso daí. E tinha opção de ônibus? Tinha, mas o ônibus ficava 20, 30 mil reais também. Que, gente, era 4 dias de viagem para ir, mais 4 dias para voltar. E aí, enfim, foi. A TV Fronteira veio, filmou. Os alunos, né, todos ficaram tristes, mas ficaram felizes por terem conseguido conquistar isso. Mas infelizmente não conseguimos representar o estado de São Paulo, porque nós íamos ser uma das únicas a representar o estado de São Paulo. Poxa. Lá. Para nós dar um segurança, já estamos com o horário vencidíssimo. É que o papo tá bom. Acho que eu tô falando demais, não, né? O horário tá excelente. É que quando o papo é bom, vai rápido mesmo. Deixa eu falar um negócio para você. Eu preciso fazer 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer. Vamos lá. A primeira pergunta. Um jovem, ele quer participar da banda marcial. Certo. Eu falo isso pra você que eu fui um jovem, Sim. Tinha vontade de participar de uma banda, só que eu não tinha, às vezes, o dom que você teve, essa persistência que você tinha de ir. Sim. Então o jovem, às vezes, ele vê a banda, puxa, que coisa mais linda, às vezes pela timidez, como foi o meu caso, enfim, um monte de coisa que faz com que ele não participe dessa banda. Ele fala, puxa, eu queria estar ali. Como que faz para esse jovem participar dessa banda? Rapaz, aqui em Álvares Machado aqui é muito simples de resolver isso aí. É muito simples. Primeiro, nós temos as redes sociais da banda, né? Tem o Facebook da banda, Qual só... é o Facebook da banda? Coloca lá Banda Marcial Municipal de Álvares Machado, que vai aparecer lá, entra, manda, deixa um recadinho, quero participar da banda, como faz? Certo. Começa por aí. Se ele não conseguir esse contato, às vezes a gente não consegue responder e tudo mais, vai no grupo, no grupão aqui na escola, conversa com o pessoal do grupo, eles vão informar os dias, os horários, em que, né, tudo certinho, os contatos de telefone, WhatsApp e tudo mais. Entrou ali, conversou, pediu, perguntou, todo mundo já vai falar. Se não conseguir lá no grupão, lá no Decel. Pergunta no Decel, como faz para me entrar na banda? O que adianta? Tem o meu Facebook também, pessoal, tem o Facebook dos professores, do Rodrigo, da Poliana. Qualquer um que você entrar em contato é muito fácil. Hoje a banda funciona vários dias na semana. Tem a turma iniciante, tem a turma... Idade? A gente pede crianças assim a partir dos 8 anos de idade. Tá. O cara tem 40 anos, ele pode fazer? Pode. Certo, Pode. Isso que eu queria perguntar. Então a partir de 8 anos é mais fácil para vocês trabalhar. Por questão da biotipo, né? Sim. Para aguentar o instrumento. E pela questão de leitura, né? Já ter aprendido a ler e escrever. O cara que o jovem, né? Desculpa a expressão, o jovem, uma pessoa lá, 20 anos, não importa, acima dos 8 anos lá, ele quer participar da banda. Ele fala, puxa, eu queria participar da banda, mas ele não tem conhecimento do instrumento musical nenhum. Certo. Tem como frequentar? Tem. Aí vai ter um estudo básico antes para depois ele ir. Aí funciona as escolinhas de música. Aí ele entra lá, ele escolhe o instrumento que ele quer, às vezes é um instrumento que ele se identifica, às vezes é um instrumento de sopro, às vezes é um instrumento de percussão. Ele vai lá, ele participa ali. Tem um professor para cada área, então tem um professor para o sopro, tem um professor para percussão, então vai ensinar ele do início, do zero. É do zero. Às vezes as pessoas falam assim, é porque isso é mito. Dom é mito. Dom é mito. Não existe dom na música. Existe facilidade de aprendizagem. Sim. Tem gente que tem mais facilidade de aprendizagem em matemática. Ajuda muito, né? Tem gente, exatamente. Tem gente que tem aprendizagem de facilidade na matemática. Tem gente que tem facilidade na língua portuguesa. Tem gente que tem facilidade na música. Mas o cara que não sabe matemática, não é porque ele não tem a facilidade de matemática, ele vai deixar de aprender. E isso também é na música. Então o cara pode começar do zero. Às vezes o cara, não, mas eu não dou. Dá conta. Rapaz, eu não conseguia tocar e marchar ao mesmo tempo. Então. Eu levei cada puxão de orelha do Sovaldo por causa disso. E as pessoas têm muita dificuldade disso. Tem muita dificuldade. Palma, não consegue bater. E você imagina que o músico de banda, ele tá tocando, ele tá se posicionando, ele tá aqui e tá marchando, tá pensando na música, na formação, é um negócio. Só que, gente, faz você, né, assim, trabalha muito a questão do cérebro, então ajuda muito na questão cognitiva, né? E a segunda pergunta. Qual é a importância
da música na formação da criança e da juventude em geral? Primeiramente, são inúmeros. Se a gente fosse falar, dá para fazer uma live e ia faltar motivo aqui, vai faltar tempo para falar motivo. Resumindo, conhecimento de mundo. Primeiramente, porque a pessoa através da música ela conhece o mundo todo. Não estou falando de fazer viagem, de fazer visita, não. Sim. É questão de conhecimento. Segundo, acelera o processo de aprendizagem de qualquer outra área. Porque a música ela trabalha a questão cognitiva do cérebro, ela desenvolve áreas que ficam escondidas, que não são muito acessadas, né? Não é acessadas, a palavra certa é estimuladas. Não são muito estimuladas com o tempo. Terceiro, a música educa, disciplina. Perfeito. Ao contrário do que as pessoas falam que o músico é bagunceiro, que o músico não é vagabundo, que naquela época minha, vai virar músico, vai virar vagabundo, não sei o que, não. Gente, ao contrário, músico estuda, aprende a estudar, aprende a ser organizado, porque ele tem que se organizar, ele tem que cuidar do instrumento dele. E músico no Brasil aprende a ser mecânico, porque ele tem que arrumar o instrumento dele, porque ele não tem dinheiro para comprar um melhor. E, enfim, outra coisa desperta para a vida, né? Com outro olhar da vida. Porque a gente hoje é muito... Eu acho engraçado. A gente antigamente era assim, estudou, abriu. Agora, com toda essa tecnologia, parece que fechou de novo. Então, a música abre. Por que a música abre? Porque eu tenho que sentar com você para estudar. E eu tenho que sentar com o outro. E eu tenho que sentar com o outro. Existe uma dinâmica. E eu tenho que sentar com 30. Exatamente. E é 30 falando a mesma linguagem. Exatamente. E cada um tem uma maneira de pensar e você vai absorvendo aquilo. E aí você aprende a trabalhar em equipe, a se educa, você vai para uma empresa. Quantos ex-alunos da banda de Álvares Machado, não só da minha época, das épocas antigas, chegam pra gente e falam: Carlos, o que vocês ensinaram? O que o professor Walter ensinou, que o Edinho ensinou, o Júlio, o Hélio, o que esses caras ensinaram, eu uso na minha empresa. Eu faço... Teve um menino que falou pra nós, ele tá lá em Campinas, se eu não me engano, que era daqui, não recordo o nome dele, pena, podia ter lembrado o nome dele para ele poder depois falar que era verdade. Ele trabalha numa empresa de, se não me engano, de farmácia, de venda, e ele faz parte da equipe, ele é o líder daquela equipe. E aí ele usa aqueles princípios de liderança que tinha aqui, ele usa na equipe dele de trabalho. Ele aprendeu na banda, ele levou. Então a banda é muito mais. E fora isso, eu não posso terminar essa live sem falar umas coisas. Uma coisa, a banda profissionaliza. Ela ensina e ela profissionaliza. Hoje nós temos vários casos de jovens que estão se profissionalizando na música, profissionalizando mesmo, sendo profissionais da música, professores, além dessa equipe que eu falei que já é daqui. Temos alunos, eu não posso deixar também de falar, pelo amor de Deus, o Bob, né, filho do Paraná, o Dio, que são alunos que participam da banda desde 98. Puxa. O Rodrigo, que participa da banda desde 98, o Rodrigo já é professor, né? Participam da banda desde 98, então, e eles sabem a importância da banda na vida deles, porque eles sabem que a banda é uma família. Lá nós chamamos família Bamã. Por que Bamã? Banda Marcial Municipal de Álvares Machado, a sigla da Bamã. Então nós somos, nosso grito de guerra lá é força, foco, fé, família Bamã. Então é uma família. E profissionaliza, porque eu estava falando naquela época, nós temos hoje que nem o Daniel Soares, ele é um músico profissional, fez tatuí durante muitos anos, fez faculdade na Unicamp de trombone, é um exímio, um músico profissional de tocar em orquestra, a nível de orquestra da USESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e saiu daqui, que é filho do Zé Gordo, motorista. Olha E quase ninguém sabe disso. E o menino tá lá, começou na banda aqui. Eu participei poucos anos com ele, mas ele começou na banda aqui, pegou o gosto da música, procurou outros professores, cresceu. Olha que maravilha. Cresceu. E é daqui de Álvares Machado. E tá ganhando o mundo aí, daqui a pouco tá tocando na Europa. Que maravilha. Olha que fantástico, bom, que bom, E são filhos daqui. Estamos estouradíssimo. Eu quero que você me dê as suas considerações finais. Quero que você deixe algum recado para os jovens ou para as pessoas que querem participar da banda. O que vai ser, você já explicou tudo, mas uma coisa agora, deixa um recado para eles aí, o que você quiser falar. Consideração final. O recado que eu deixo é assim, a banda, ela é uma família. Hoje, nos dias de hoje, a família, ela está em transformação.
E quando a gente fala família, vai além do sangue, de algo sanguíneo, né? E na banda, a pessoa que participa, ela tem essa história, ela consegue desenvolver essa paixão. Então, você pai, você mãe, avô, enfim, vizinho, colega, incentiva o teu filho, o teu amigo, o teu irmão que gosta, deixa ele participar da banda, incentiva ele a participar da banda. Não existe os colegas lá que se juntam para jogar futebol no final de semana ou numa quarta-feira à noite? Por que esses colegas não podem se juntar para tocar na banda? Qual é a diferença de um jogo de futebol para uma banda? Não se tem. Mas e hoje o que a gente vê muito é essa falta de incentivo de participar. Então incentiva os filhos, porque ali é algo sadio. O celular hoje tomou conta de tudo. Nós estamos numa live que todo mundo está vendo pelo celular. Só que tem que tirar um pouco o celular da mão das pessoas, principalmente dos jovens em formação, para eles fazerem essas coisas mais manuais, para aprender outros valores. E a banda ensina valor. E esse é um das nossas prerrogativas, é transformar vidas. Através da música, da dança, através da banda. Mostrar que tem um depois daquilo ali. Perfeito. É isso que eu peço. É isso daí. E agradecer, né, pelo amor de Deus, a todo mundo e a vocês, né? Que não posso deixar. Eu quero mandar um abraço especial pro Oscar Cujo, que tá assistindo a gente lá no Japão. Oscar. Ô, louco, ó. Agora aí é 9h20 da manhã. Olha, chega a arrepiar, hein? Um abraço pra você, Oscar Cujo, lá no Japão. Hoje tá mudando o imperador. Hoje está mudando o imperador lá. Lá no Japão? Lá na Nova Era, lá no Japão. Oscar, um abraço para você, né? Oscar que já vendeu muita verdura aqui, né, Gilmar? Tá lá conosco. Oscar, muito obrigado, viu? Obrigado. E a todos vocês que acompanham a nossa live, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que na próxima terça-feira, 7 de maio, próxima terça-feira, 7 de maio, nossa live vai ser com José Roberto Pita Arques. José Roberto Pita Arques, filho do Diogo da Ambulância. Temos histórias que, olha, histórias maravilhosas que ele vai contar do seu Diogo da Ambulância aqui pra gente. Muita gente sabe de que eu tô falando. Então, terça-feira, dia 7 de maio, estaremos então com José Roberto de Pita Arques, filho do Diogo da Ambulância, conosco dia 7 de maio, tá bom? Carlos Rogério Frangiotti, o Carlão da banda. Carlão da banda. Muito obrigado, querido, você ter vindo. Imagina, a gente agradece. Puxa, foi uma hora de pura descontração, sua história foi maravilhosa. E hoje nós aprendemos um pouco o que é banda, o que a banda representa na nossa vida, o que a banda representa para a cidade. Muita gente não sabia disso, sobre os títulos que a cidade tem através da banda, através do trabalho dele e de toda a sua equipe. Parabéns. Muito obrigado. Deus Amigão, abençoe você, Deus abençoe. Que você continue trabalhando dessa maneira, com muita humildade, muita sinceridade, Imagina. que é isso que a gente tem. E muito Deus no coração. E agradeço vocês e que vocês continuem com esse trabalho, viu? Isso é lindo. Parabéns. Obrigado, Parabéns. gente. Até mais. terça-feira. Um abraço. Fica com Deus. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.